E aí, pessoal, no Porquê Jogar de hoje trago várias razões para jogar The Legend of Zelda: A Link to the Past. Antes de começarmos, considerem se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, onde posto conteúdos diversos sobre livros, filmes, jogos e séries, e também acompanhar as lives na plataforma Roxinha, todos os links listados na descrição. Mas o que é The Legend of Zelda: A Link to the Past? The Legend of Zelda é uma série de jogos de aventura e RPG de ação criados em 1986 por nada mais nada menos que Shigeru Miyamoto, também conhecido pela criação das franquias dos jogos Donkey Kong, Super Mario, Star Fox, F-Zero e Pikmin, em conjunto a Takashi Tezuka, que participou do design de séries conhecidas como Super Mario e Animal Crossing. The Legend of Zelda surgiu de diversas inspirações de seus autores. Shigeru se baseou nas explorações que realizava quando criança na cidade rural do Japão onde morava. Já Tezuka foi bastante inspirado por livros de fantasia, como os livros de Tolkien. A Master Sword é claramente inspirada na espada Excalibur das lendas arturianas, e também o nome da nossa famosa princesa da série, a Zelda, é inspirado no nome da romancista e pintora Zelda Fitzgerald. A série de jogos é composta por 19 jogos principais dentro da franquia, 20 se contarmos o futuro lançamento de The Breath of Wild 2. A Link to the Past é o terceiro jogo da franquia e foi lançado para Super Nintendo em novembro de 91, sendo antecedido por The Legend of Zelda e seguido por Zelda 2, The Adventure of Link, ambos esses dois para Nintendinho. Após seu lançamento, foi considerado um sucesso de vendas e de críticas, e foi um divisor de águas no desenvolvimento de jogos na época, influenciando muitos desenvolvedores de jogos. Alguns exemplos de jogos mais recentes são Tunic, Hobby, Alundra, que já é um jogo mais antigo, Evoland, entre muitos outros, e também é considerado um dos maiores jogos de todos os tempos. A cronologia da franquia Zelda é um vídeo à parte para explicar, mas resumidamente, A Link to the Past é uma prequel dos jogos anteriores ao seu lançamento. No jogo, controlamos Link, no meu gameplay ele se chamava Zeca, já que é possível alterar o nome, que, ao seguir o tio até o castelo do rei de Hylia, descobre que algo tenebroso está acontecendo. Quando consegue resgatar a princesa Zelda, acaba descobrindo que seu papel é muito maior do que imaginava. Precisa recuperar a Triforce e libertar o mundo das garras malignas do rei demônio Ganon. Com relação aos personagens, não há muito a destacar. Diálogos não são o foco principal do jogo, e sim a exploração em conjunto com os puzzles. E o Link não fala, e os personagens principais apenas pontuam o caminho a ser seguido. Mas ainda assim, há personagens e linhas narrativas que cativam, e as que mais me chamaram a atenção foram o garoto que toca a ocarina. Achei a história dele muito bonita, bastante trágica. Os dois irmãos brigados que estão separados por uma parede que construíram para não se verem. Os dois anões ferreiros, porque achei eles muito fofinhos. E os X9 da Vila Cacarico, que toda vez que você conversa com eles, você tem que enfrentar os soldados de Cacarico. Eu gostei deles porque eles me deram irritação e me fizeram rir. Apesar da premissa simples, A Link to the Past é um jogo mais extenso do que aparenta ser. Com inicialmente uma quest para recuperarmos 3 itens que no fim se expande para diversas side quests, coleta de itens e upgrades. Baseia-se bastante na exploração do mapa, que é consideravelmente grande para os jogos da época, e também na resolução de puzzles quando estamos dentro das dungeons. Com relação ao sistema de batalha, é um jogo de RPG de ação, que significa que o personagem não fica parando e mudando de tela para enfrentar os inimigos, não temos turnos, né? E não temos também algum tempo para escolher as ações a serem tomadas. Por conta disso, a jogabilidade fica bastante dinâmica, o que por vezes pode se tornar um pouco frustrante para quem não está acostumado, pois não temos muito tempo para pensar nas ações que iremos tomar. Em conjunto com os puzzles, armadilhas e inimigos por vezes desafiadores, adiciona ainda mais uma camada para dificuldade, ainda mais para quem não está acostumado com o gênero, no meu caso. Mas apesar de tudo, é um jogo possível de se jogar e finalizar, e por isso justo em sua proposta. Algo que achei bastante interessante foram os itens que coletamos ao longo do caminho. Apesar de não usarmos todos eles com bastante frequência, são adições interessantes ao gameplay e acabam criando novas dinâmicas para a resolução de puzzles. No campo da arte e gráficos, o jogo se passa em 2 cenários principais: o mundo de Hyrule
e a versão alternativa que se chama Dark World, que também se estende para as mais de 10 dungeons que teremos que entrar para conseguir finalizar o jogo. No mundo principal, não apenas as cores são alegres e vivas, como também os inimigos e os residentes daquele mundo também o são, remetendo a uma vida idílica na floresta. Já quando somos transportados para o Dark World, as cores se tornam mais terrosas e escuras, denotando um crescente perigo e o quão diferente esse mundo é do principal. Tudo tem uma aparência amedrontadora, os inimigos são mais fortes, os caminhos não são os mesmos. Com relação às dungeons, todas diferem bastante uma das outras, com tonalidades diferentes, sempre acrescentando obstáculos e inimigos novos. Deixo como destaque o cenário da cidade de Kakariko, que é uma cidade bastante idílica, os NPCs eles têm uma rotina, dá pra ver que é uma cidade bem viva, a Montanha da Morte e a Dungeon de Gelo, porque me estressei muito nela. Já a trilha sonora foi composta por Koji Kondo, com músicas memoráveis que ressoam até hoje nos jogos da série, com a melodia heróica e estimulante quando andamos pelo mundo de Hyrule, desesperadora e apressada quando estamos em uma dungeon ou enfrentando um boss, e calmas e um bálsamo para a alma quando encontramos refúgio nas fadas. Destaques para o tema principal de Hyrule, Seal of the Seven Maidens, Dungeon of Shadows e Beginning of the Journey. Então, arrematando tudo, The Legend of Zelda: A Link to the Past é um jogo difícil, com puzzles consideravelmente complicados, inimigos desafiadores, mas que é balanceado por uma arte vibrante, muito bem feita, gameplay divertida, uma cronologia doida que faz a gente ficar curioso em como os outros jogos são, e com uma trilha sonora bastante motivante e energética. Não é à toa que é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Recomendo bastante a todos que têm interesse em um jogo da franquia mais antigo ou que gostem bastante de puzzles aliados a RPG de ação. Bom, pessoal, agradeço a audiência, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Largatinha Bomberman. Sou a Largatinha Bomberman. Largatinha Bomberman. Largatinha Bomberman. Sou a Largatinha Bomberman. Sou a Largatinha Bomberman. Sou a Largatinha Bomberman. Eu vou ficar nisso pra sempre. Não! Deixa em paz! Ai, deixa... Ai, gente. Ah, não, gente. Vou fazer isso aqui de forma especial. Zeca, é extraordinário que você ganhou a espada mestre para combater o mal, a espada da legenda. Acredito que você desviará o mal do mar. O destino desta terra está em suas mãos. Por favor, Zeca. Isso. É isso. Eu usei a voz que eu queria usar. Pronto. Você sabia, né? Morremos várias vezes. Desculpa, eu tô ocupada. E aí? Vai acontecer nada, não? Tô decepcionada. E aí? Oh! 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 Não! Socorro! Valeu a pena? Um pouquinho. A galinha do mundo divertido.